como é importante a igreja orar, que a igreja que ora tem resposta, a igreja que não ora não tem resposta. Nós só vamos ver milagres, o operar de Deus, o agir de Deus na nossa casa, nossa família, a nossa caminhada com Deus, se a gente orar. Nós só vamos ter força espiritual para enfrentar as batalhas, as lutas, as adversidades, se nós tivermos a vida de oração. A vida de oração, nós aprendemos que ela é fundamental para a nossa vida. Ela é a principal coluna na vida do crente, a vida de oração, acompanhado com a leitura bíblica. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de orações bíblicas, de homens de Deus, profetas, reis, sacerdotes, homens de Deus, que buscaram a Deus em oração. Hoje nós vamos ler aqui na Bíblia algumas orações que foram feitas, que foram escritas, que foram registradas, e nós vamos ver com muita atenção como esses homens oravam, como eles se colocavam na presença de Deus em oração, para que nós possamos tirar alguns exemplos e alguns ensinamentos. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente ouvir falar uma coisa e depois ver aquela coisa sendo feita, para a gente poder tentar procurar fazer melhor, não é isso? Então, por isso hoje nós vamos ver aqui nas Escrituras algumas orações que estão registradas, para nós vermos os exemplos, como esses homens oraram, como eles entraram na presença de Deus para orar, como eles se comportaram diante de Deus em oração, como eles oraram, o que eles pediram em oração, como eles se expressaram em oração, para que a gente possa ter aqui exemplos, para quando nós formos orar, a gente também aplicar isso na nossa vida. Não é que nós vamos orar exatamente do jeito que eles oraram, não é que nós vamos pegar o Salmo 90 ou 91 e recitar exatamente aquilo que está escrito, não, porque a oração, ela é um derramar espontâneo do coração da gente, ela é um derramar, são palavras que fluem pela necessidade de cada um, pela dificuldade de cada um, pelo momento de cada um, aquilo que a alma de cada um está ansiando, está anelando, está necessitando. Então a oração, ela é espontânea, mas os exemplos que nós vamos ver aqui, eles são importantes para nos ajudar a orar, amém, igreja? Então vamos abrir, o primeiro exemplo que nós vamos ver hoje, está no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, diz assim, Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4, o peso que viu o profeta Abacuque, verso 2, até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás, gritarei violência, e não salvará, por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio, por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Agora no verso 12 e o verso 13, não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olharias para os que procedem alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E no capítulo 2, apenas o verso 1, ele diz assim ainda, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Amém. Amados, nós estamos vendo aqui a primeiro modelo de oração que nós vamos ver aqui essa noite. Nós estamos vendo aqui a oração do profeta Abacuque, e preste atenção o que nós vemos, ou o que nós aprendemos aqui com a oração do profeta Abacuque, como ele está se expressando. Nós podemos ver aqui no profeta, por exemplo, ele está questionando a Deus, ele está questionando a Deus, só que ele questiona a Deus com temor. Ele pergunta a Deus, até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não me escutará, eu gritarei violência e o Senhor não salvará. Então observe, irmão, que ele está questionando a falta de resposta e de ação de Deus mediante a violência e a iniquidade dos homens perversos que estão atuando naquele momento. E o que mais eu acho profundo e tremendo e glorioso na oração do profeta Abacuque, que eu adoto para mim hoje,
quando eu aprendi a orar da forma bíblica, e eu coloco para mim isso na minha oração, quando eu faço a Deus, é a sinceridade. Eu vejo o profeta aqui insatisfeito com a iniquidade, eu vejo o profeta aqui vendo o ímpio devorando o justo, o ímpio prevalecendo contra o justo, o ímpio praticando maldade e se dando bem. Eu vejo o profeta clamando, orando, diante de todo o cenário de destruição caótico que os ímpios estão causando, as perseguições, as mortes, a injustiça, o juízo pervertido, pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo trapaceadas, e o profeta clama, ora, e não vê resposta de Deus, e não vê a ação ou manifestação de Deus. Mas o que eu acho interessante é isso, é que ele é sincero. Ele não fica ali, não, Senhor, o ímpio está matando o juiz, mas tá bom, Senhor, amém, glória a Deus. Senhor, o juízo está pervertido, está todo mundo, quem é justo está se dando mal, está sendo trapaceado, amém, Senhor, mas tá bom, glória a Deus. Não, o profeta não ora dessa maneira, porque se ele orasse dessa maneira, irmão, ele não estava derramando o coração dele. Porque a oração, irmã, ela tem que sair do nosso íntimo, amém? Ela tem que vir do nosso coração. Então o que adianta eu estar sentindo uma coisa e apresentar outra com as minhas palavras? Se o profeta estava triste, estava insatisfeito, vendo injustiça, então ele apresentou a Deus. E ele disse: Senhor, eu estou clamando faz tempo e o Senhor não me responde. Eu estou gritando violência, o Senhor não vem salvar. Senhor, o Senhor está vendo o ímpio devorando o justo, o Senhor está vendo o juízo sendo pervertido, e eu tenho clamado e o Senhor não tem me respondido. Oração sincera, irmão. Nós aprendemos aqui nesse primeiro exemplo de oração: seja sincero nas suas orações, amém? Não faça oração hipócrita. Se você está triste, angustiado, decepcionado com alguma coisa, apresente a Deus. Se você tem clamado a Deus e Deus tem tardado em vir lhe socorrer, lhe ajudar, pergunte ao Senhor por quê, mas com temor, com reverência. Olha o profeta, ele clamou com reverência, com temor. Ele não estava ali botando Deus na parede, faz ou não faz? Não. Ele estava clamando a Deus, perguntando: por que o Senhor está demorando a responder? Por que o Senhor não está agindo? Por que o Senhor não está operando? Por que o Senhor não está respondendo? Por que o Senhor não está resolvendo? Mas ele perguntou com reverência. Então nós temos que fazer isso. É um exemplo bíblico de oração, amém, pessoal? E ele orou e teve certeza que Deus ia responder. Teve certeza que Deus ia responder. Ele diz no verso 1 do capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Ou seja, ele apresentou uma oração sincera. Ele já tinha orado muitas vezes e Deus não tinha respondido. Talvez isso seja o seu caso. Ele já tem orado muitas vezes, orado da forma correta, se apresentado a Deus da forma correta, orado ao Pai em nome do Filho, já está justificado, é santo, separado, né? Está com o coração limpo, está arrependido, abandonou os seus pecados, está justificado pela graça de Deus, conhece a vontade de Deus, está orando debaixo da vontade de Deus, e há muito tempo Deus não está respondendo. E às vezes a gente fica com medo de fazer oração assim, não é verdade? Eu ficava com muito medo de falar para Deus alguma insatisfação que eu estava tendo. Senhor, eu sei que tu podes resolver, e eu tenho clamado, o Senhor não tem resolvido. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, sei que o Senhor pode agir, e eu tenho orado, clamado, buscado, e o Senhor não tem falado nada, o Senhor tem se calado. Eu tinha medo de orar assim ao Senhor. Eu achava que eu ia ser irreverente, mas tudo depende, irmão, do nosso coração. Como Deus está ouvindo aquela oração. Estou falando assim, mas estou cheio de temor. Estou falando assim, mas estou tremendo na presença dEle. Mas estou falando por causa da angústia e da aflição de alma que eu quero derramar diante dEle. Era isso o caso do profeta. E ele fez uma oração sincera e disse: agora Deus vai falar, e eu vou ficar pastorando para ver o que é que Ele vai dizer. Então você tem que fazer dessa maneira, amém, meu irmão? Sinceridade na oração. Se não tiver sinceridade, fica difícil para Deus falar. Um exemplo aqui maravilhoso para nós sobre oração. O segundo exemplo que nós vamos ver de oração aqui é do profeta Jeremias. Vamos lá, Jeremias capítulo 20.
Nós não somos uma igreja neopentecostal, irmão. Nós somos uma igreja que gosta de palavra. Nós somos uma igreja bíblica, amém? Não estamos aqui para ficar caindo no chão, rodando, pulando, não. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Ninguém está aqui para ficar fazendo histeria, descontrolado. Igreja neopentecostal é que não gosta de aprender palavra. O povo das igrejas neopentecostais só vão para a igreja para estar pulando e gritando e esperando profecia, né? E nós não somos uma igreja neopentecostal, nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja do reino. O nosso interesse é de buscar o conhecimento dentro da palavra do Senhor, tá? Então os irmãos, coloquem isso no coração de vocês. Então vamos lá, Jeremias 20, verso 7. Jeremias começa a orar e diz o seguinte: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, do Senhor, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam que eu manqueje, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, por te descobrir a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão do aflito. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as boas novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça, ele clamou pela manhã, e ao tempo do meu dia um alarido, porque não me matou desde a madre, ou a minha mãe não foi a minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Amém. O que é que nós vemos aqui, irmãos, na oração de Jeremias? Você vê que Jeremias, ele já começa a oração dizendo: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. E mais forte o Senhor foi do que eu, e o Senhor prevaleceu. Sim, sirvo de escárnio todo dia, e cada um deles zomba de mim. Que é isso? Um clamor de um coração desesperado por causa das lutas, aflições e dores que aquele homem estava passando pela palavra de Deus. Deus escolheu Jeremias quando Jeremias era um garoto, e Jeremias disse: Senhor, eu não me manda, não me envia, Senhor, eu não, manda outro, eu sou só um menino. E Deus disse: não, Jeremias, é você, eu escolhi você. Não diga que é um menino, porque o que eu mandar você vai falar. Aonde eu te enviar, você vai e vai dizer o que eu te disser. E ali Jeremias aceitou o chamado profético. E quando Jeremias começa o seu chamado, o seu ministério profético, Jeremias começa a sofrer. Jeremias foi preso dentro de um calabouço. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna que tinha lama, passou vários dias lá. Jeremias foi trancado na casa de Jonas, onde ele sofria muito lá dentro, comia só pão velho, pão seco. Algumas vezes Jeremias foi trancado dentro de uma gaiolazinha e pendurado lá no meio do sol quente, ficou lá dias, e às vezes até sem água para beber. E tudo isso porque ele era um profeta e anunciava a palavra do Senhor. E agora esse homem, esse servo de Deus, esse homem que servia a Deus, que pregava a palavra de Deus com fidelidade, com ousadia, que seguia o que Deus mandava, que seguia a direção de Deus, ele está fazendo aqui um clamor desesperado. Ele chega aqui, irmão, nesse clamor, a
amaldiçoaram até o dia que ele nasceu. Chega aqui até pedir a Deus que Deus deveria ter matado ele no ventre da mãe dele, que ele deveria ter sido, Senhor, deveria ter me sepultado quando eu nasci, ou a minha mãe ter ficado grávida perpetuamente. O que é que isso mostra? O que é que se expressa para nós, irmão? O que é que se expressa? Jeremias está expressando, irmão, a dor dele na oração. Jeremias está expressando o sentimento dele, a angústia dele, o desespero daquele homem. Ele está expressando em oração. Às vezes, irmão, a gente está em pânico, em desespero, em dor profunda, em profunda angústia e aflição, e a gente fala com todo mundo. Mas quando chega diante de Deus, a gente fica com aquele negócio: Deus, oh Deus, está bom, está ótimo, seja feita a tua vontade, isso, aquilo, outro. Quando na verdade o seu coração não está dizendo isso. Quando na verdade o seu coração não está sendo sincero com essas palavras. E aí Deus fica olhando para as tuas palavras e não condiz com o que está no teu coração. E aí Deus vai esperando até que você resolva ser sincero e falar o que de fato está no seu coração. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Desde que seja com temor e com tremor, na presença do Altíssimo, na presença do Eterno, com reverência, temendo e tremendo, desde que seja dessa maneira, você deve clamar a Deus como esses homens clamaram. Você deve clamar a Deus, sim, perguntar a Deus, questionar a Deus, com temor, com reverência, sim. Jeremias falou: Senhor, por que eu nasci? Para ver mal? Por que eu nasci, Senhor? Para ver o pecado, para ver a iniquidade, para ver o povo fazendo perverso. Foi para isso que eu nasci, Senhor. Jeremias pergunta a Deus em oração. Então Jeremias, irmão, ele, nessa oração também, ele manifesta confiança em Deus, porque ele diz aqui do verso, aliás, Jeremias ele fala primeiro a Deus, né, sobre os seus inimigos, que estão armando cilada contra ele, que estão esperando, estão tendo, olha como é que os inimigos de Jeremias estão agindo, não estão atacando ele brutalmente não. Os inimigos de Jeremias estão agindo de uma maneira sutil e diferente, como o diabo costuma agir. Estão agindo com bajulação, o versículo 10 deixa muito claro isso. Eles estão tentando persuadir Jeremias, para que Jeremias também abandone os caminhos do Senhor, como os demais tinham abandonado. Que Jeremias está sofrendo tanto por esse Deus? Por quê, rapaz? Está aqui, ó, nós estamos todo mundo aqui numa boa, e tu está aí dizendo que é profeta, está sofrendo. Vem para cá também. Vem para cá, rapaz, aqui nós vamos te abraçar, vamos te fazer o bem, vamos ser teu amigo, vamos te ajudar, o rei não te prende mais. Estavam tentando seduzir Jeremias. E Jeremias apresenta isso a Deus. Eles estão tentando, armando para mim, estão tentando fazer, os que têm paz comigo, ele diz no verso 10, ó, lá na parte B: todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Olha a sinceridade de Jeremias, como Jeremias conhecia o povo que estava em volta dele. Senhor, tem amigo meu em minha volta que está esperando eu escorregar e cair. Sinceridade na oração, reconhecendo quem estava em volta dele. Senhor, tem gente à minha volta que tem paz comigo, que estão esperando eu escorregar, e estão dizendo que pode ser que eu me deixe persuadir por eles, então prevaleceremos contra mim e se vingarão de mim. Aí Jeremias apresenta para Deus isso, e depois Jeremias fala para Deus no verso número 11 que confia no Senhor, que sabe que o Senhor está com ele. Você logo vê que, apesar do clamor desesperado do profeta, das palavras que um homem natural ao ouvir vai achar que ele está blasfemando contra Deus, mas não, é um homem de intimidade com Deus, é um homem de Deus, ele sabe muito bem o que ele está falando na oração. Ele está falando, derramando o coração dele, clamando desesperadamente. E aqui no verso número 11 ele diz, ele mostra claramente a confiança que ele tem que Deus está com ele, a confiança que ele tem que o Senhor está andando com ele. E ele diz na oração aqui que essa confiança que ele tem de que Deus está com ele, ele acredita que os seus inimigos vão escorregar e cair. Ele acredita que aquela oração que ele está fazendo, e a confiança que ele tem em Deus, e o Deus que está com ele, pelo fato de ele estar orando de uma forma sincera, ele acredita que os inimigos deles vão ser desbaratados. E é importante, irmãos, nós apresentarmos, como Jeremias aqui apresentou, apresentar os nossos inimigos em oração a Deus. É claro que nós não vamos pedir para Deus matá-los, é obviamente que não. Isso é anti-neotestamentário, é antidoutrina neotestamentária. Quando eu disser neotestamentário, eu estou me referindo ao Novo Testamento.
Quando você ouvir alguém falar veterotestamentário, ele está falando do Velho Testamento. Então isso é anti-neotestamentário, orar para Deus matar alguém, né? Falecer contra mim, Senhor, que os pés dele escorreguem, não os meus, né? Que antes os pés dele escorreguem, mas não o meu. E Jeremias aqui, irmão, ele ora com senso de justiça. Ele pede a Deus: Senhor, eu quero ver o dia da vingança do Senhor contra os meus inimigos. Você vê que Jeremias não está pedindo para Deus matar eles, Jeremias não está pedindo para Deus queimar eles, destruir eles, não. Mas Jeremias diz: Senhor, eu quero ver o dia do julgamento dos meus inimigos, eu quero estar do teu lado e ver eles sendo julgados. E eu lhe digo com toda sinceridade, eu quero estar do lado do Senhor no dia que Ele estiver julgando os muçulmanos. Eu quero. Você quer também, amém? Eu vou mentir? Eu vou mentir não, a verdade é essa: Senhor, eu quero estar do teu lado. Já orei a Deus assim: Senhor, eu quero estar do teu lado. E todos os cristãos que eles degolaram, para estar lá na fila da frente, para eles lá, os muçulmanos, olhar para a cara daqueles cristãos que eles mataram e ver que eles eram servo teu e que o Senhor de fato é Deus, e agora eles vão ser condenados. Eu quero estar lá nesse dia. Quero estar. Quero que ele se converta, que ele se arrependa. Mas se ele não se arrepender, quero estar lá nesse dia, em nome de Jesus. Então assim, irmão, ele apresenta seus inimigos. É importante a gente apresentar os nossos inimigos na oração. Só que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos pedir a Deus em relação aos inimigos. Pedir a Deus misericórdia por eles, pedir a Deus compaixão pela vida deles, mas pedir a Deus para que eles não prevaleçam contra nós. Isso é lógico. Não vamos ser tolo, dizer: Senhor, abençoa meus inimigos, prospera meus inimigos, Senhor, e que eles destruam nossas vidas. Isso é tolice, isso é falta de entendimento. Ninguém vai orar desse jeito com sinceridade. Posso pedir para Deus: Senhor, converte eles, resgata eles, liberta eles, Senhor, sim, mas não deixa eles prevalecer contra nós. Não deixa as ciladas deles prosperar contra nós. Não deixa as armadilhas deles funcionar contra nós. Amém? Então nós aprendemos isso com a oração de Jeremias. Também confiança em Deus e deseja ver o dia da vingança de Deus contra os seus inimigos. E o clamor desesperado, que ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu, porque ele estava muito desesperado, né? Muito desesperado. Você vê que esses profetas, esses homens de Deus, quando estavam realmente nesses momentos de pânico, de terror, de desespero, eles de fato abriam o coração mesmo para o Senhor com temor e reverência. Mas eles faziam isso, e isso não é pecado, isso não é errado, desde que você faça isso com temor. Com temor, lembre-se disso, com temor, tá? Eu não estou aqui ensinando ninguém a botar Deus na parede. Eu estou ensinando você a clamar a Deus com sinceridade, rasgar de fato o seu coração, rasgar de fato a sua alma e derramar ela ali diante do Senhor e falar toda a verdade que você está guardado lá sentindo, em nome de Jesus. Outra oração tremenda também é a oração do profeta Daniel. Daniel capítulo 9. Esses modelos de oração, irmão, é para nós aprendermos a orar, amém? Nós aprendemos a orar, vimos a importância da oração, aprendemos como orar da forma bíblica, não foi? Semana passada, e hoje estamos vendo exemplos palpáveis para a gente poder tirar modelo para nossas orações. Daniel, né? Capítulo 9, versículo de número 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel está falando aqui a forma como ele foi se apresentar diante de Deus, todo humilhado. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor. Aqui ele começa a orar: Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a oração desse homem. Ao mesmo tempo a gente vai lendo, você já vai pegando o modelo aí para você. Verso 5: Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Está vendo a humilhação dele, reconhecendo o pecado? Você está vendo aí como é que ele está orando a Deus, reconhecendo o pecado, a falta deles? Verso 7: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação,
com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao nosso Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua palavra. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. E Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vingou sobre o mal, vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo és o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todas as nações que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. Amém. Amém. Irmãos, a leitura que nós fizemos, você que leu cada versículo, cada palavra, eu tenho certeza que não precisaria eu falar nada. Nós vimos aqui a oração de um homem, meu amado, aonde ele manifesta primeiro de tudo a humildade. Ele diz que chegou de Deus coberto com pano de saco, com as vestes rasgadas, vestido com estopa e com terra na cabeça, e com jejuns, e com rogos, e prantos, e lágrimas, e gemidos, e súplicas. Aqui esse homem já demonstra humildade quando chega na presença de Deus para orar. Por quê? Porque eles estão pagando um preço alto por causa dos seus pecados. Estão pagando um preço altíssimo por causa dos seus pecados. E assim que ele chega diante de Deus, mostrando de fato que está arrependido, não somente no seu lado externo, por causa do pano de saco, pano de estopa, da terra na cabeça e do gemido, mas interiormente Deus vê essa sinceridade em Daniel. Deus olha e vê isso. E assim, meu irmão, que um pecador deve se apresentar diante do Senhor. É assim que todos nós que pecamos, que transgredimos a lei de Deus, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a doutrina do Senhor, e nós pecamos, escorregamos, vacilamos e nos desviamos. Então, irmão, é tempo de nós entrarmos na presença dele, mas dessa maneira aqui, humilhados, dessa maneira, com as vestes rasgadas, não as vestes de pano, mas um coração rasgado, com terra na cabeça, representando a humildade, representando a vergonha que nós estamos passando. E nós vimos aqui
Outra coisa que nós aprendemos aqui com a oração de Daniel, decorrer de toda a oração de Daniel, é o reconhecimento das falhas que eles cometeram e a confissão dos pecados. Você vê que Daniel ora pelo pecado, porque Daniel não pecou igual o povo, Daniel era um homem fiel, mas ele se coloca no meio do povo como se ele tivesse pecado também. Ele não fica ali só jogando a culpa para o povo. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós transgredimos a lei, nós não demos ouvido à voz dos teus profetas que vieram nos avisar, que vieram nos repreender, nós não demos ouvido. Então Daniel vai se humilhando, vai reconhecendo a falta deles. E o interessante, irmão, é que Daniel também aqui reconhece que o que está acontecendo contra a nação de Israel era o que estava escrito na lei de Moisés. Interessante isso, irmão, porque Moisés tinha dito: ó, Deus falou assim, assim, se vocês transgredirem vai vir o mal. E o povo duvidou, transgrediu, até que o mal veio. E Daniel está reconhecendo: estamos passando por isso, Senhor, porque pecamos, transgredimos tua palavra. Então certamente, irmão, nós não podemos transgredir a palavra do Senhor. Se nós transgredirmos a palavra do Senhor, também nós pagaremos o preço lá na frente. E talvez quando nós for pagar o preço, talvez não dê mais tempo de clamar. Pelos pecados que temos cometido hoje, já é importante já começar a clamar e reconhecer: Senhor, eu tenho me desviado, Senhor, eu tenho praticado errado, Senhor, eu me desviei da tua palavra, teus mandamentos, teus caminhos. Já chegou o tempo da igreja evangélica brasileira clamar assim. Já chegou o tempo dos pastores também cobrir-se de pano de saco, jogar terra na cabeça, rasgar suas vestes, chegar diante de Deus e reconhecer que transgrediram sua palavra. Chegou o tempo da igreja reconhecer que transgrediu a palavra do Senhor. Senhor, nós fizemos show, Senhor, nós fizemos da tua obra um mercado, fizemos dos teus dons mercadoria, um comércio. Nós exploramos o povo pedindo dízimo por obrigação, quando o dízimo não era obrigatório. Nós exploramos o povo com envelopes ungidos, com promessa de prosperidade, e nós sabíamos que nós estávamos mentindo. É tempo de se arrepender, tempo de rasgar as vestes e clamar, meu irmão, e reconhecer. Daniel aqui estava reconhecendo o pecado. Não é aquele tipo de crente, meu irmão, que diz: ai, Senhor, eu pequei, mas só viu, a culpa foi do Clécio, Senhor, pequei por causa dele. Não. Daniel disse: Senhor, tudo bem, o Clécio quem estava errado, mas Senhor, eu errei, eu transgredi a tua palavra. Reconhecer isso, irmão. Não tem que falar, é como o Clécio falou, a gente fica igual Adão e Eva. Adão, o que foi isso? Quem abriu teus olhos? Foi a Eva, Senhor. Opa, Eva, o que foi? Foi o diabo, Senhor. Aí Deus vai lá, castiga o diabo, depois volta, castiga a Eva, depois volta o castigo a Adão, porque Deus não dispensou nenhum. Então, para evitar a confusão, Eva, diz logo que foi tu que pecou e acabou a história. Então, para evitar a confusão, Adão, diz logo que foi tu que pecou e acabou a história. Ah, Senhor, tem cara que vai trair a mulher e ele vai consciente, achando que não vou trair, porque a minha mulher, ela tá se trancando para mim, não tá, e fica aquela coisa, e acha que vai fazer, e está justo em fazer isso. Ainda chega diante de Deus tentando justificar: Senhor, eu traí, mas o Senhor sabe, Senhor, ela está se trancando para mim, ela não está se preparando para mim, se ajeitando para mim, e eu fiz porque... Não, meu irmão, o que é isso? Pecou, se humilha perante o Senhor e reconhece teu pecado. Senhor, nós pecamos, Senhor, nós escorregamos, nossos pés resvalaram, Senhor. Por isso esse mal veio, eu sei, Senhor, porque nós pecamos. Que oração. Não, irmão, leia de novo essa oração na sua casa. Que coisa linda essa oração de Daniel. Ah, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, mas a Ti pertence a soberania e a glória. Nós estamos aqui confundidos, Senhor, mas a Ti pertence a muita misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, responde, ó Senhor, atende o nosso clamor agora. Uma súplica, irmão, que ele não está clamando. Já orou assim? Pois ora, crente, ora desse jeito. Chega para Deus com o coração rasgado. Ouve, Senhor, atende, Senhor, responde, Senhor, fala, Senhor, eu te imploro, eu suplico, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor. Clamar, suplicar diante dele, meu irmão. Faça isso em nome de Jesus. Daniel fez, eu estava fazendo. Aí, confissão de pecado, arrependimento, súplica pelo perdão e pela restauração da nação. Nós vimos isso. Nós vemos outra oração semelhante lá no livro de Esdras. Vamos lá para Esdras, capítulo 9, verso 3 ao 6 diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste
e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam a palavra do Senhor, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde, 3 horas. E perto do sacrifício da tarde, perto das 3 horas, me levantei da minha aflição, e havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, me pus de joelho, estendi minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido. Ele ouviu, o povo pecou, o povo fez o que era errado, o povo casou com mulheres etéias que não era para ter casado. Quando eu ouvi falar que o principal culpado disso eram os líderes de Israel, eu rasguei minha roupa, meu manto, e fiquei sentado pasmado, atônito daquilo. Quando ouviu falar que o povo estava fazendo, irmão, ele era um líder. Quando ele ouviu falar o que o povo estava fazendo, irmão, ele ficou atônito. Ele chegou em casa atônito, parado, pasmado. Senhor, eu ensinei o povo a doutrina, Senhor, eu preguei, Senhor, eu mostrei a tua lei, mostrei a tua palavra. Olha o que o povo está fazendo, e ficou atônito. E depois, irmão, ele, como era um líder, ele foi dobrar o joelho, levantar as mãos perante o Senhor. Ele disse: Senhor, eu estou com vergonha de ti. Senhor, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Olha que coisa tremenda. Que não estava com vergonha de Deus, por causa do pecado do povo. E a gente peca direto e muitas vezes não tem vergonha de Deus, nem do nosso pecado. A gente comete pecado, não tem vergonha de Deus, nem do nosso pecado. E o Esther não estava com pecado, estava com vergonha até do pecado do povo perante Deus. Ele não estava com vergonha, não era das etéias, não estava com vergonha, não era dos babilônios, dos caldeus, do império medo persa. Ele estava com vergonha de Deus, com vergonha do Senhor. E por quê? Porque aquele homem, irmão, reconheceu que havia um pecado gravemente contra Deus, ficou com vergonha diante de Deus, irmão. Nós não podemos, irmão, nós não podemos pecar e chegar diante de Deus como se nada tivesse acontecido para orar. Nós não podemos ficar aí desviado, pecando e chegar diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Nós temos que chegar muitas vezes diante de Deus, irmão, com vergonha mesmo. Com vergonha mesmo, humilhado mesmo. E confuso pelo que cometemos, pelo que fizemos. Eu vejo esse mesmo exemplo na oração, o publicano e o fariseu. O publicano chegou no templo: Senhor, olhou nem para cima. Lembra dessa passagem? Lá em Lucas 18, verso 13. O publicano entrou no templo, mas o fariseu orava, se bajulando, se pabulando, se exaltando. E o publicano, não coragem nem de olhar para o céu. Eu olhava só para baixo aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não adianta tentar justificar os nossos pecados. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou em desonestidade. Senhor, eu estou em lascívia. Senhor, eu estou com a mente poluída, suja, imunda, pervertida. Senhor, todo tipo de pensamento imoral, imundo vem na minha mente. Senhor, eu estou com vergonha de Ti, por causa de tanta sujeira e imoralidade na minha mente, Senhor. Se humilhar, reconhecer, se envergonhar diante do Senhor. Um modelo de oração. Outra oração também tremenda, que a gente tem modelos. Neemias capítulo 1, verso 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti,
também eu e a casa de meu pai. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo. A oração de Neemias, irmão, é uma das mais tremendas que eu acho. Olha a inteligência desse homem aqui, irmão. Ele chegou diante de Deus para apresentar a oração dele. Primeiro ele reconheceu que estava lá disperso pelo mundo afora, porque o rei babilônico Nabucodonosor tinha entrado lá em Israel e tinha levado o povo cativo. O povo estava no cativeiro, espalhado lá pela terra babilônica e por muitas outras terras, porque eles eram vendidos como escravos para outros lugares, espalhados em muitos lugares, e tudo isso por causa do pecado deles. Ele reconhece isso na oração: Senhor, nós estamos aqui espalhados pelo mundo afora por causa do nosso pecado, porque estava escrito na lei de Moisés que se nós pecássemos ia fazer isso. Mas, Senhor, olha aqui, também está escrito na lei de Moisés que quando o Senhor nos espalhasse por todos os cantos da terra, se nós nos humilhasse e orasse, o Senhor ia nos ajuntar de novo. Agora, Senhor, ouve a nossa oração e nos leva de volta para a nossa terra. O que eu vejo a inteligência desse homem? Porque ele está orando baseado na vontade de Deus. Ele lembrou do que estava escrito na palavra. Nós estamos aqui porque pecamos. Deus prometeu que ia castigar se nós pecássemos, mas Ele também prometeu que se nós se arrependêssemos, Ele levaria a gente de volta. Então, meu irmão, orar, nós aprendemos aqui, orar baseado na vontade de Deus. Ele sabia, está escrito, Deus falou, então e agora? Se humilhou, realmente se arrependeu, a dor era grande, ele chorou, ele disse aqui, passou dias chorando e jejuando, realmente estava arrependido, não foi aquela oração de brincadeira não, ele estava arrependido mesmo, e ali ele lembrou a Deus dessa palavra, e ali, obviamente que Deus ouviu e atendeu, Deus ouviu e atendeu, porque quando Deus diz algo na sua palavra, e nós oramos baseado naquilo que está escrito, é certo que Deus irá responder, amém? Então nós vemos isso na oração de Neemias. Nós vemos aqui também ele agradecendo a Deus e engrandecendo a Deus, aliás, e suplicando para que Deus lhe ouça. Ele faz aqui a súplica para que Deus ouça a sua oração. Ele pede a Deus: ouve, Senhor, a oração do teu servo. Por 2 vezes ele fala isso: Senhor, ouve a oração do teu servo, ouve a oração do teu servo. E aí ele vai também e reconhece que não é digno de estar na presença de Deus. Ele tem essa humildade, ele reconhece: nós não somos dignos de estar na tua presença, orando, buscando. E outra coisa também, ele lembra das promessas contidas na palavra do Senhor e pede a Deus que ele dê graça diante do homem que ele vai falar. Neemias está indo resolver um problema, está indo falar com o rei Ciro, para pedir para eles poderem ir para Jerusalém, para reconstruir, que o povo dele está lá, os irmãos dele, né, o povo, os irmãos dele estão lá morrendo de fome, a miséria está grande, os muros estão derrubados, o templo está derrubado, e ele vai lá falar com o rei Ciro e pedir para o rei liberar para ele ir. Só que antes dele pedir, ele pede a Deus para Deus dar graça a ele, para ele conseguir tocar no coração do rei. Que nós aprendemos aqui também, além de reconhecer que nós não somos dignos da presença de Deus orando, pedindo a dele, além de reconhecer, né, que nós não somos merecedores de chegarmos humilhados de fato, mas aprendemos também que se nós vamos resolver um problema, se nós vamos resolver uma situação, e nós orarmos antes, pedindo para Deus abrir o caminho, abrir a porta, tocar naquele coração que está lá com quem a gente vai falar. Ele fez essa oração.
E ali, quando ele foi falar com o rei liberou. Quanto tempo você vai levar? Ele, para tantos anos, marcou o tempo e foi, e depois voltou. E ele achou graças a Deus, atendeu a oração. Todas essas orações aqui foram atendidas, foram respondidas. Outro exemplo aqui, irmãos, de oração, está no Salmo 84, do verso 1 ao verso 11. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. Olha a oração desse homem, diferente de todas as orações que nós ouvimos até agora. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, sim, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor Deus da graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Olha a oração desse homem, irmão. Primeiro, ele manifesta gratidão a Deus, ele exalta a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nós não vemos aqui nenhum pedido egoísta da parte desse homem, ou um pedido pessoal de algo material. O que me chamou a atenção nessa oração aqui, irmão, é algo peculiar, algo ímpar, que eu vi até agora nas orações. Esse homem pedindo a Deus coisas espirituais. Você vê a fome dele de Deus, a sede dele de estar na casa de Deus. A única coisa que ele pediu: se eu quero estar na tua casa, se eu quero estar no meio da tua igreja, no meio dos santos, eu quero estar ali para cantar louvores, eu quero ali para servir o Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser cheio dos teus dons, dos frutos. É isso que ele pede a Deus, coisas espirituais. Esse homem manifesta na sua oração, meu irmão, ele manifesta sede e fome pela presença de Deus. Vê que a única coisa que ele está pedindo é: Senhor, sacia a minha alma da tua presença, sacia a minha vida com a tua unção. Senhor, me dá a tua comunhão, a tua intimidade, a tua presença. Senhor, renova a minha vida de oração, renova, Senhor, a minha caminhada em santidade. Senhor, renova, Senhor. Eu tenho um desejo de estar na tua casa, de evangelizar, de te servir, de pregar, de entregar folheto, de cantar louvores, de fazer tua obra. Senhor, eu tenho esse desejo, me dá essa oportunidade. Olha o que esse homem está pedindo. Olha que oração maravilhosa, irmão. E quantas vezes a gente só tem orado: Senhor, me dá aquilo, Senhor, aquilo outro, bens materiais, me dá isso, me dá aquilo, resolve isso, resolve aquilo. E esse homem aqui: não, Senhor, vale, eu prefiro ficar 1000 dias na porta da casa do Senhor, na porta, do que morar dentro de tendas onde não há tua presença. A sede de Deus, a fome. Isso ele está falando em oração. Sabe aquela oração que você chega para Deus: Senhor, eu te amo, Senhor, tu é tudo na minha vida, Senhor, eu te quero, eu te desejo, Senhor, me enche, Senhor. Senhor, hoje eu não vou pedir nada, Senhor, só quero a tua glória na minha vida, a tua presença na minha vida, me dá, me enche. Era essa a oração dele. E nós não temos orado pedindo isso, irmão. A maioria de nós não tem orado pedindo isso. Ore pedindo a presença de Deus para a sua vida, amém? É isso que essa oração nos ensina. Ore pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Ore pedindo: Senhor, cada molécula, cada célula do meu corpo, Senhor, que seja tomada pela tua glória. Senhor, que cada milímetro cúbico de sangue que corre nas minhas veias esteja cheio da tua presença. Senhor, apaga, deleta a minha memória, tudo que eu aprendi no passado, seca o meu HD e enche da tua palavra, do teu conhecimento, Senhor. Peça essas coisas a Deus, irmão.
Senhor, me dá os frutos do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter amor, eu quero ser longânimo, benigno, bondoso, ter misericórdia, compaixão, sim, piedade, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Me dá, Senhor, me dá a tua presença. Me batiza, me enche, Senhor. Me dá a tua glória, Senhor. Eu quero, eu desejo. Pode tirar de mim qualquer coisa, mas não tira a tua presença, me dá ela. É essa oração, irmão. Esse salmo ensina isso. A igreja não tem pedido isso. Nós temos olhado e visto a igreja, irmão, preocupada com coisas materiais e seca da presença de Deus. Ai, irmão, como é maravilhoso chegar diante de Deus e pedir isso. Peça isso a Ele. Peça, clame a Ele por isso, suplique a Ele por isso que Ele vai dar, meu irmão. Se você fizer isso, buscar, bater e podar assim, eu quero, me dá o Espírito Santo, me enche, Senhor, me renova, Senhor, me dá a tua presença, tua glória, tua alegria, tua comunhão, renova minha vida de oração, Senhor, me dá, Senhor, me desperta para orar 2 horas por dia, e depois das 2 horas por dia eu quero andar no Espírito de oração, me dá fome de ler tua palavra, Senhor, me dá fome de estar nos cultos, fazer tua obra. Peça isso a Deus. No começo, já que muitos não estão pedindo, no começo você vai pedir aquela oração fria, desanimada. Mas depois, meu irmão, você vai ver Deus, Ele vai acender esse fogo, você vai começar a clamar, chorar, pedir isso a Ele, pedir, de verdade, e Ele vai dar, Ele vai dar. Então nós aprendemos isso nessa oração. Ele não pediu nada de material, ele queria só estar na casa de Deus, só isso que Ele queria. Eu quero só estar na tua casa, só isso que eu quero, o Espírito Santo, tua palavra, tua presença. Sabe, irmão, voltar a ser aquele crente que busca tanto a Deus nesse sentido, que chega o dia de culto, ele vem alegre, ele vem feliz. Se é aquele pregador, os que pregam, aquela alegria de pregar, de falar de Jesus, de anunciar a palavra, aquele gozo aqui dentro, aquela euforia espiritual, aquela glória espiritual dentro do coração, porque hoje eu vou pregar a palavra, porque hoje eu vou para o culto, porque hoje eu vou estar na frente louvando, ou vou estar sentado ali adorando a Deus, mas vou estar lá na presença de Deus com os irmãos. Essa oração vai trazer isso para a igreja. Entendo que essa oração, irmã, esse modelo de oração é um dos principais para nós nesse tempo atual. Amém, igreja? É porque hoje a gente olha para as igrejas evangélicas, não, tem que ter um show para o povo poder ir, tem que ter campanha para o povo poder ir. Se os pastores tirar a campanha, o povo não vai mais. O pastor Zezinho conhece um pastor aí, amigo dele, que é pastor da cunhada dele, e o pastor diz, pá, que é o seguinte, dia de campanha, a igreja lotada, quando tem campanha, a igreja vazia. E eu sei disso, que a gente fazia as campanhas lá no interior. Eu fazia a campanha lá, a campanha do bombom ungido, sei lá do que mais, do óleo ungido, cura, milagre. A igreja era lotada, irmão. Ficava gente do lado de fora, na janela, olhando, né? E quando acabava a campanha, cadê o povo? Aí tinha que trabalhar outra campanha para o povo poder vir de novo. Por quê? Porque o povo não está orando a Deus nesse sentido. Não está pedindo a Deus para ter fome, para ter sede, para ter vontade. Não deixa a tua vida espiritual morrer, irmão. Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me dá essa vontade, Senhor. Peça isso a Deus, irmão. Esquece tanta coisa, você está bombardeando a Deus com tanta coisa passageira, tantas coisas fúteis, inúteis. E quando na presença, não, na verdade você está precisando da presença dEle, é da unção dEle na sua vida, é da graça dEle, é da glória dEle inundar os seus, é disso que você está precisando. Então se você clamar, pedir, Ele vai derramar. Essa oração é urgente, meu irmão. Peça isso a Deus, como seu pastor, pela misericórdia de Deus. Deus me deu a graça de lhe pastorear. Eu peço a cada um de vocês, em nome de Jesus, orem nesse sentido a Deus. Não deixe a sua vida de oração apagar, não deixe a sua vida de oração morrer. Senhor, orava tanto no passado, hoje eu não oro mais. Senhor, renova a minha vida de oração. Peça isso a Deus. Senhor, eu jejuava, hoje não jejum mais, renova a minha vida de jejum. Senhor, olha a mulher que tinha cuidado, andava em santidade, hoje eu não tenho mais. Senhor, me ajuda, me renova o temor do Senhor. Peça isso a Deus, irmão, em nome de Jesus. Salmo 70 do verso 1 ao 5, amém, igreja? Olha aqui a oração de Davi. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, haha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam.
E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Olha a oração de Davi. Davi está fazendo aqui um clamor, irmão. Um clamor. Ele está pedindo a Deus que se apresse. Parece que Davi está passando por uma situação que precisa de socorro urgente. Sabe o cara empendurado por um fio que está quebrando? Não dá para esperar pela manhã. Ele clama: Senhor, se apressa, vem me salvar. Não entenda, não é que ele está colocando Deus na parede. Você entende isso? Isso aí é coisa de gente que não conhece a Deus. Ninguém vai botar Deus na parede. Nenhum desses homens está. Ele pedindo a Deus: se apressa, socorre com temor. Mas era urgente. Era necessário Deus agir com urgência ali. Senhor, que confie em ti, que se alegre, Senhor. Mas agora, Senhor, eu estou aflito e necessitado. Aflito, quer dizer, ele estava passando uma dificuldade extrema. E necessitado, estava precisando de algumas coisas. E eram coisas que ele demonstra aqui, pelo que ele disse, que eram coisas que precisava ser urgente. Urgente. Por isso ele clamou e disse: apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não demores. Não demores. Outro modelo de oração, irmão, importante para nós. Sabe aquelas situações extremas, aquela situação que a gente não aguenta mais estar passando, aquela situação que a gente já usou todas as forças, já chegou no limite, já não tem mais força, já não tem mais armas para usar, e agora só resta clamar a Deus: Senhor, não te detenhas, Senhor. Não te demores, não tardes, envie, é urgente, socorre, Senhor, socorre. Então essa oração pode ser feita, não é errado, não é pecado, desde que o seu coração clame dessa maneira, com temor e reverência, amém? Sem estar querendo botar na parede. O cara está desempregado, está aí, já acabou o seguro-desemprego, já acabou o resto que tinha tudo, a geladeira está vazia, a despensa está vazia, já tirou até a geladeira da tomada, porque vai só aumentar a energia. E aí, meu irmão, até o pote está virado, porque a água do pote também já, o pote furou e não tem para remendar. Então, meu irmão, aí clama: Senhor, Senhor, é urgente. Senhor, a necessidade, Senhor, não dá mais para esperar, é urgente. Eu imploro, vem hoje, vem socorrer, urgente, Senhor, não detenha, não te demores. O Senhor está vendo aqui a situação: despensa vazia, geladeira vazia, não tem mais comida no prato, não tem mais roupa para os meninos, calçado, comida, o lanche das crianças. Senhor, Senhor, não te detenhas, não tardes em me socorrer. Isso não é errado orar desse jeito, não, amém? É corretíssimo você orar assim, com temor e reverência, em nome de Jesus. Atos 4, 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que se lhe disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramam as nações, e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração foi respondida na hora. Senhor, dá a nós ousadia para pregar a palavra. Quando terminaram de orar, os homens já estavam cheios do Espírito Santo, pregando com ousadia a palavra.
A oração foi respondida. Agora preste atenção, eles estavam presos, apanharam, foram soltos. Imediatamente foram para onde? Para casa chorar e murmurar? Não, foram para a igreja, orar com a igreja. Contaram o que aconteceu, levantaram a voz em oração. E aqueles homens levantam a voz em oração. Primeiro, você vê aqui que eles exaltam a Deus na oração. Tremendo, começar a oração dessa maneira. Sempre você vê aqui que eles começam logo exaltando a Deus, né? Aqui, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam logo aqui reconhecendo a soberania, a majestade e a grandeza de Deus na oração que eles vão fazer. E em seguida, eles apresentam os seus inimigos e reconhecem, falam da morte de Jesus, mas reconhecem que aquela perseguição de Herodes e Pôncio Pilatos, dos gentios e dos judeus juntos, era algo que tinha sido escrito, que tinha sido profetizado, que o próprio Deus tinha determinado que acontecesse. Então eles, na oração, eles reconhecem a soberania de Deus no que aconteceu. Senhor, nós reconhecemos que tudo que aconteceu aqui foi pela Tua soberania, foi porque o Senhor quis, foi porque estava escrito, tinha que se cumprir. Mas agora, Senhor, agora nós estamos querendo fazer Tua obra. Esses homens estão atrapalhando, esses homens estão impedindo a gente fazer, estão ameaçando, estão perseguindo. Não deixa a gente ficar com medo, não deixa a gente se acovardar, Senhor, mas nos dá ousadia para pregar a Tua palavra. Enquanto a gente prega, pela operação do Espírito Santo, o Senhor estende a mão e vai fazendo cura, milagre, prodígios, sinais e maravilhas. Então aqueles homens, eles oram dessa maneira, irmãos, mas olha a preocupação deles, é pela obra. Nós vimos aqui muitas orações particulares, pessoais, mas essa oração aqui, ela é diferente. Essa oração aqui, ela é pela causa da obra do Senhor. Aqueles homens não estão pedindo livramento por eles, só para eles ficarem vivos, não. Estão pedindo livramento para poder eles fazer a obra do Senhor. Porque eles tivessem interessado só em ficar vivo, eles tinham fugido para outra cidade. Mas não, eles queriam continuar ali fazendo a obra. Mas eles pediram a Deus que os protegesse, pediram a Deus que os guardasse e que eles não se acovardassem, não tivessem medo de fazer a obra, de enfrentar os falsos profetas, os inimigos que iam se levantar. Então, irmãos, é outro modelo de oração que nós temos que aprender para nós. Primeiro, orar exaltando a Deus, reconhecendo a soberania, a eternidade, a grandeza desse Deus que é soberano, que é eterno. Apresentar a Deus os nossos inimigos, os nossos adversários, estão tentando impedir de fazer a obra. E pedir a Deus que não permita que eles prosperem contra nós. Pedir a Deus que não permita que eles atrapalhem a gente de fazer a obra. E pedir a Deus para nós não ter medo. Porque nós mesmo, essa igreja aqui, tem enfrentado essas lutas aqui em Fortaleza. Os irmãos são sabedores, que a gente já falou, que nós fomos tentar falar para os crentes na porta dos shows gospel, na porta de eventos de empreendimento evangélico, e nas marchas para Jesus, nós fomos tentar falar para os cristãos que a igreja estava andando no caminho errado, nós fomos hostilizados. E outras vezes nós fomos ameaçados. Outras vezes nós fomos cercados por seguranças e afastados na força do lugar onde nós estávamos evangelizando. Então isso quis causar... Nós somos seres humanos, tidos como confuseiros, como agitadores, como perturbadores, como quem está trazendo divisão, que a igreja tem mais é que se unir. Tem que se unir dentro da doutrina. Não vamos se unir com heresia não, meu irmão. Então ali nós fomos... E aí, meu irmão, aí às vezes a gente fica frustrado. Vai evangelizar, a vida não se converte, o povo não se converte, o povo não vem para a igreja e acaba ficando frustrado. Então pedir a Deus para que na oração, como exemplo dos modelos dos apóstolos aqui, para nós não ficarmos frustrados ao ponto de parar. Pedir a Deus para Deus nos dar coragem de ir na porta desse show gospel e pregar mesmo para eles. E dizer, meus irmãos, pelo amor de Deus, mude esse tipo de evangelho, mostrar na Bíblia. Irmão, a igreja está em decadência hoje pela covardia dos que conhecem a verdade. Se aqueles que conhecem a verdade não fossem covardes, fossem para esses lugares aí, dissessem para eles que eles têm que mudar, que aquilo não é evangelho, já tinha mudado muita coisa. Mas se nós temos essa ousadia, nós precisamos pedir a Deus, amém? Nós temos sim que fazer essa obra árdua. Nós temos sim que ir ao show gospel, amém? Para pregar. Temos sim que ir às portas dos comércios, às marchas para Jesus e aproveitar o aglomeramento de pessoas, a aglomeração de pessoas para pregar para eles, para os crentes. Mas nós precisamos de ousadia para isso, precisamos de coragem. Porque às vezes a gente quer temer, quer tremer, quer recuar. E nós temos que temer e tremer somente da presença do Altíssimo. Deus não deu a nós o espírito de covardia. Deus deu a nós um espírito de poder, de temor, de moderação, de autoridade.
E nós temos que orar para Deus nos despertar, amém, pessoal? Deus nos dá essa ousadia para ir e fazer a obra do Senhor, com autoridade. Então, queridos, para concluir, esses que nós lemos aqui hoje, foram 7 modelos de oração, onde nós aqui aprendemos exemplo de homens de Deus que clamaram, homens de Deus que oraram. Vimos aqui orações sinceras, que às vezes parece até que o cara está pressionando a Deus, mas não, era sinceridade, era a alma aflita clamando. Vimos aqui orações que eram interessadas unicamente com a presença de Deus. Vimos vários modelos e tipos de oração, tá? Então eu peço a vocês, amados, que ao ouvir esta palavra, o que ficou no coração de vocês, comecem a orar, porque todos esses homens, escutem, todos esses homens aqui, que nós vimos a oração deles, receberam resposta de Deus, foram atendidos, foram respondidos, todos eles, todos foram respondidos. Então vamos pegar o modelo deles, não é que nós vamos abrir a Bíblia e orar lendo o que eles disseram, não é isso. Nós vimos aqui vários modelos de oração, entrou no nosso coração. Agora nós vamos chegar agora no nosso lugar de oração e aplicar isso que nós aprendemos nas nossas orações, amém, pessoal? E assim nós vamos estar orando da forma bíblica, com temor a Deus, mas da forma correta, sem hipocrisia, sem esconder nada, sem falsidade, mas com sinceridade e verdade, com temor e tremor e recebendo respostas do Altíssimo.